Eu sou Nádia Cianelli e agora nós vamos falar um pouquinho a respeito do campo energético. O que é, o que é importante entender e principalmente como analisar. Para você que chegou até aqui e está se preparando para se tornar um ótimo terapeuta TQA, que já assistiu Quântica para Todos, de trás para frente, de frente para trás, já viu e reviu diversas vezes, porque eu sei que vocês são alunos aplicados e querem entender e absorver cada vez mais conteúdos, vocês já entenderam que tudo que existe em todos os universos é energia em constante vibração e diferentes níveis de frequência. Aquilo que a gente normalmente chama de energia positiva são energias de alta frequência. E aquilo que normalmente a gente chama de energia negativa são energias de baixa frequência. Também chamamos de densidades, energias densas. Por que é importante entender tudo isso? Porque essas energias negativas, essas energias de baixa densidade, são aquelas que atrapalham a nossa vida, que impedem a nossa vida de fluir da melhor forma possível, revelando a nossa melhor versão. Enquanto que as energias de alta frequência são aquelas que nos impulsionam para a vida, são aquelas que nos permitem alcançar níveis de expansão de consciência cada vez maiores, são aquelas que nos faz ter o prazer de viver e viver cada dia de maneira cada vez mais consciente e plena. Então vem comigo nessa aula para a gente conversar um pouquinho a respeito desse tema. Agora vamos falar a respeito do nosso tema campo energético, análise e leitura. Leitura do campo energético é o nosso primeiro tema. É fundamental para identificar interferências de ordens multidimensionais que não podem ser acessadas a partir do discurso do partilhante, mas que podem interferir muito em seus processos de vida. Essa leitura pode ser realizada através de um escaneamento por meio da visão remota ou por ferramentas de apoio como a radioestesia. É fundamental para todo mundo que trabalha com terapias energéticas e dentro da terapia quântica aplicada a gente leva isso muito em consideração, a gente leva isso muito a sério, que a gente entenda a respeito minimamente do que é o campo energético, das energias que podem interferir nesse campo energético e das situações que podem causar. A TQA, ela traz um recorte que pode ser muito abrangente para quem busca esse conhecimento e pode ser só aquele recorte para você manipular essas energias, para você dar os encaminhamentos necessários, fazendo a liberação do campo energético do partilhante, de acordo com a técnica, sem entrar muito em pormenores, em grandes investigações. Por quê? Quando a gente fala de energia, a gente fala de coisa séria. Não dá para a gente brincar com esse tema. A gente precisa ter muita responsabilidade com o campo energético do partilhante e também com o nosso campo energético, porque a gente troca energia com todos e com o ambiente o tempo todo. Então, a gente precisa ter muita responsabilidade nessa questão para que a gente possa atuar de maneira segura para todos. Essa leitura, como eu falei, ela pode ser feita através da visão remota, para quem já tem desenvolvido ou para quem conseguiu desenvolver, faz o escaneamento durante o atendimento e consegue perceber as questões que estão presentes ali no campo energético do partilhante, que dizem respeito a algumas interferências aí multidimensionais ou energias intrusas que a gente costuma chamar. Para quem ainda não alcançou esse nível, que não desenvolveu, ou desenvolveu, mas não quer utilizar nesse sentido, você pode utilizar a radioestesia, que inclusive é um dos módulos do Quântica para Todos, como utilizar o pêndulo radioestésico para que você consiga fazer essas leituras. A gente vai ter um módulo aí em que a gente vai aprender como utilizar o pêndulo radioestésico mais profundamente do que já vem trazendo aí o Quântica para Todos, inclusive como aprender a operar a mesa que foi desenvolvida exclusivamente para essa situação, mas aqui a gente vai trabalhar as questões mais teóricas. As informações ocultas de ordem multidimensional. Quais são as mais comuns que a gente mais costuma encontrar, que a gente trouxe dentro desse recorte da TQA? As energias de baixa vibração e alta densidade, que é qualquer tipo de energia que possui uma baixa vibração e baixa frequência, ou seja, uma energia densa, uma energia negativa. Pactos, acordos, decretos e contratos,
que são aqueles que a gente pode fazer com outras pessoas, a gente pode fazer conosco, a gente pode fazer com outros seres, a gente pode ter feito até em outras existências. E cada vez que você faz um pacto, um acordo, um decreto, um contrato, e ele não é quebrado, e não contribui mais para o seu crescimento, para a sua evolução enquanto espírito, ele começa a interferir negativamente no caminhar da vida da pessoa em questão. Equipamentos, chips, aparelhos e implantes que podem ser de origem multidimensional, pode ter sido aí implantado por outros seres de outras dimensões, os seres interplanetários, com sua permissão consciente ou inconsciente, nesta ou em outras existências, ou podem ser também aquilo que a gente comumente chama de crenças sabotadoras, crenças limitantes, crenças que nos sabotam, que nós temos e que ela faz com que a gente entre nesse processo de autossabotagem, né? Então, a questão de equipamentos, chips, aparelhos e implantes, elas podem ser pessoal, relacional, né? Porque os implantes de crenças podem vir de um outro, não precisa necessariamente ter sido construído por você, ou podem ser esses de caráter multidimensional, tá? Seres obsessores, que aí a gente tem os mais diferentes níveis, né, de seres obsessores, desde aqueles que estão só ali tentando se aproveitar de uma situação sem consciência nenhuma do que está acontecendo, até aqueles que estão sendo conduzidos por outras consciências e até aqueles que estão realmente buscando aí informações, buscando outras questões mais profundas. Mas nessa questão, o que é importante? É importante encontrar, saber dar o encaminhamento necessário e ponto final. Quanto mais a gente investiga essas questões, quanto mais a gente procura, quanto mais a gente busca, mais a gente se coloca como alvo. Então, é importante a gente ter esta responsabilidade. Eu tenho conhecimento, eu sei o que é tudo isso, eu sei de onde vem tudo isso, eu tenho conhecimento suficiente para movimentar esse tipo de energia com segurança e com responsabilidade? Ok, você pode investigar de maneira mais profunda. Eu não tenho conhecimento de causa, eu sei muito pouco a respeito disso, então eu fico só na questão de identifiquei, vou verificar se eu tenho permissão para fazer o encaminhamento. Tenho permissão, faço o encaminhamento. Ponto final. E as interferências de energias elementais, a energia dos elementais da natureza, né? As dríades, as sereias, as sílfides, os seres que são responsáveis pelo reino mineral, pelo reino vegetal, até mesmo pelo reino animal, enfim, todos eles têm sua função, todos eles são de uma inteligência enorme e têm aí a sua missão para cumprir, né? E muitas vezes a gente interfere na missão deles, vivendo a nossa vida às cegas nesse planeta. E quando isso acontece, a gente recebe aí um impacto negativo dessas energias. Não que eles estejam querendo fazer o mal para nós, mas eles estão cumprindo a missão deles. Se a minha missão é proteger uma árvore e eu ataco essa árvore, esse ser que está protegendo essa árvore vai defender essa árvore, e nessa defesa ele pode vir me atacar. Então, a gente precisa ter também esse cuidado na hora de fazer essa análise, tá? E a fim de realizar a liberação e encaminhamentos necessários dessas energias, a gente pode verificar em que nível, qual existência encontra-se a causa raiz da questão trazida pelo partilhante, avaliar as condições dos corpos sutis, centros energéticos, chakras, etc. Por quê? Porque essas questões não são questões que vai aparecer na fala do seu partilhante no momento que você está fazendo a entrevista com ele. Ele não vai chegar para você e vai falar, ai, eu estou me sentindo muito cansado, muito sem vida, muito desgastado, eu acho que eu estou com um obsessor aqui sugando minha energia. Ou então, assim, eu faço, trabalho, não consigo ganhar dinheiro, minha vida não progride, eu não consigo prosperar de jeito nenhum. Eu acho que eu tenho algum decreto, algum contrato que me conecta à energia da escassez. Eles não vão falar isso, porque a grande maioria da população sequer tem conhecimento disso. Então,
para aqueles que são mais antenados, que conhecem mais, que estudam, pode até ser que eles tragam uma suposição desse tipo, mas a grande maioria não vai trazer, não vai ter ideia do que está acontecendo. E aí cabe a nós fazermos essa análise, verificar o que está interferindo ali naquele campo, porque limpando esse campo, tirando essas energias intrusas, a gente tem condições de acessar as informações do partilhante com mais tranquilidade. Porque é como se a gente tirasse um peso de cima dele, é como se a gente tirasse um véu de cima que está fazendo com que ele não consiga ver direito nem a si mesmo e nem ao mundo. A partir do momento que você tira esse véu, ele consegue falar mais a respeito, consegue tomar mais consciência a respeito do que está acontecendo com ele. E aí uma entrevista pode fluir de maneira mais eficaz, te auxiliando a encontrar a causa raiz, né? E aí a gente pode verificar também qual o nível que essas questões se encontram, né? Se, por exemplo, pactos, acordos, decretos, contratos, equipamentos, chips, aparelhos, implantes, ou a famosa magia negra, né? O professor chamava de trabalho encomendado, que são as energias de baixa vibração e alta densidade também, se estão no nível primário, se estão no nível histórico, se estão no nível de DNA, se estão no nível de alma, para a gente saber em que momento da existência dessa pessoa isso foi construído e até que ponto isso está interferindo na existência espiritual dessa pessoa. E a análise de campo. A análise de campo é justamente para a gente verificar essas interferências de ordem multidimensional, das energias intrusas na vida do partilhante que habita este plano existencial neste momento. Lembra que a gente vai fazer a análise do partilhante que chega até nós quando nós temos permissão para fazer esta análise. Nós não vamos analisar campo energético de outras pessoas que não estão em tratamento conosco, que não chegaram até nós, que não nos deram a sua permissão, e muito menos de pessoas que já fizeram a sua passagem. A gente vai analisar o campo da pessoa que está vindo para o atendimento TQA. E vamos fazer isso se houver permissão, que a gente também vai falar um pouquinho mais aí quando a gente chegar na aula sobre a mesa radioestésica e sobre o pêndulo radioestésico. Aí eu vou explicar na prática para vocês como que funciona essa análise, o que é necessário para vocês fazerem essa análise, né? Que creio que muitos de vocês já têm aí um treinamento dentro desse contexto, porque é um dos módulos do Quântica para Todos, que precisa ser estudado, que precisa ser praticado principalmente, para que a gente consiga progredir dentro do campo da radioestesia, para que ela verdadeiramente seja uma ferramenta para nós.